Olá, tudo bom? Eu vou aqui falar um pouquinho sobre a pandemia que a gente está vivendo aí do coronavírus, né? O que eu vou falar? Em primeiro lugar, o que é essa pandemia, seus efeitos sobre a saúde e a economia, avançar um pouquinho nos impactos, mas, sobretudo, tentar falar um pouco de caminhos de combate a esses impactos e de saída da crise, que, obviamente, não é um processo fácil, né? Senão haveria um consenso nesse sentido. Mas é uma pandemia mundial, né? Começou na China, afeta uma quantidade muito grande de pessoas e já é consenso entre os especialistas, não sou eu que estou falando isso, que o importante nesse momento é achatar a curva de disseminação do vírus, né? Evitar que ela se concentre rapidamente, gerando uma profusão de casos e, portanto, uma profusão de mortes, e com isso utilizando de maneira exponencial o nosso sistema de saúde, que não aguentaria. Então, se isso acontece, eu tenho um forte impacto, né? Se eu não achato, qual é o impacto? É o impacto de mortes, é o impacto social e é o impacto também econômico, porque essas pessoas deixam de produzir, tá? Qual é a segunda possibilidade? É, de fato, conseguir achatar. Se eu achato a disseminação do vírus, a curva de disseminação do vírus, significa que as pessoas vão se contaminar, sim, mas ao longo de um tempo maior, havendo mais condições de combate a esse vírus. Portanto, isso é melhor. Mas também tem um impacto econômico. Por quê? Porque a sugestão que está sendo dada, né, e que também parece ser consensual, pelo menos entre os especialistas relevantes, é a chamada quarentena ou isolamento social, né? Só que isso também tem um impacto. Qual é o impacto do isolamento social? Qual é o impacto da quarentena? Primeiro, pessoas e empresas não estarão produzindo. As pessoas vão ficar em casa sem produzir e, portanto, isso gera uma vulnerabilidade, principalmente daqueles de renda menor. Por quê? Principalmente aqueles que estão no mercado informal não vão conseguir renda, né? E eles não têm um colchão de renda que permita continuar consumindo. Então o consumo vai cair, tá? As empresas que vendem para essas pessoas também vão deixar de produzir, tá? E isso dissemina a crise econômica no conjunto da economia, né? Então, esse é um grande problema. E note que esse problema é o ápice da crise, porque antes disso a gente já teve o fechamento de certas torneiras que regam a economia, né? Porque como a crise começou na China e se disseminou para a Europa, né? Depois veio para os Estados Unidos, o setor externo deixa de ter a entrada de recursos. Quer dizer, eu não consigo exportar para esses países, eu não consigo importar insumos que vão gerar produção aqui, né? Insumos desses países não entram. Então, praticamente, a gente volta a um modelo, uma visão de economia fechada. Quer dizer, eu estou sem o setor externo da economia funcionando. Reparem que hoje, dia 25 de março, a UNCTAD divulgou que a previsão de redução dos investimentos diretos externos no mundo entre 2020 e 2021 será da ordem de 30% a 40%, monitorando aí 100 grandes multinacionais. Então, eu não vou ter investimento externo relevante nesse momento, eu não vou ter dinamização via setor externo, né, via vendas para o exterior ou via importação de insumos que gerem produção local de bens finais, por exemplo. Então, da onde vem a possibilidade de disseminação?
de estímulo econômico. Se eu não tenho o setor externo e se o setor interno da economia, né, consumo das pessoas está caindo, investimento numa incerteza está caindo, né, eu tenho uma terceira opção, que é utilizar políticas públicas, né, via ampliação do gasto do governo. Mas isso é problemático? Lógico que isso é problemático, mas isso é o possível no curto prazo, no âmbito de uma economia que está não só estagnada, ela está caindo, ela está se reduzindo, e no âmbito de uma economia que nesse momento age parecido àqueles modelos tradicionais de economia fechada. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho ações de consumo, mas eu também vou ter ações de oferta, né? Ações de demanda e ações de oferta. Né? Não é só demanda. Alguns dizem, é principalmente demanda. Aonde entra a demanda? É minimizar a queda do consumo. Né? Quem é que vai sofrer? Sofre o informal, né? Sofre aquele que não tem vínculo empregatício, né? Sofre aquele das camadas mais carentes da nossa sociedade. Mas como é que eu resolvo esse problema? Ou melhor, minimizo esse problema? Claramente eu tenho que ter uma política de renda mínima forte, mais forte do que já tivemos em qualquer momento de nossa história. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que complementar a renda desse pessoal, ou gerar renda, né, desse pessoal que não vai ter renda nenhuma. Então, eu estou falando de um aumento do Bolsa Família, ainda que temporário, né? E esse aumento do Bolsa Família não é só o aumento do valor, né, ou uma antecipação do 13º do Bolsa Família, mas também a incorporação de novas pessoas, seja aqueles que estão na fila, seja ampliando um pouquinho o limite de renda dos que recebem isso. Porque esse pessoal, gente, vai estar fora do mercado, não vai poder complementar. Na verdade, a gente tem renda muito baixa, complementa com o Bolsa Família e agora perde a outra parte. Então, eu tenho que estimular isso. É a vulnerabilidade social sendo atacada. Mas um segundo ponto, né, que tem a ver com a demanda, mas também tem a ver com a preservação da oferta. A economia vai cair e se eu desfizer todos os vínculos de emprego ao longo desse período, né, ou vários vínculos de emprego, porque as empresas estarão com dificuldades, o que vai acontecer? Depois que isso passar, as empresas vão ter que se recuperar, vão ter perdido funcionários, né? Vão ter perdido capacidade produtiva, vão ter perdido, às vezes, linhas de produção, né? E a recuperação vai ficar mais difícil. Então, nesse sentido, eu preciso preservar a capacidade produtiva e tentar preservar o máximo possível de empregos. Não só pela perda de curto prazo, mas pela perda da recuperação e do longo prazo, que isso pode acontecer, né? Preservar vínculos significa o seguinte: complementar salários. O governo tem que complementar salários daquelas empresas que reduzirem carga horária, né, que suspenderem contratos de trabalho. Tem que fazer isso de forma agressiva, porque está preservando a economia, né? Tem que também, gente, e isso é importante para preservar a capacidade produtiva, postergar tributos, né? Reduzir encargos sobre a folha, né? Na verdade, eu desonero agora e cobro parceladamente depois ao longo do tempo, tá? Eu postergo tanto a folha quanto o tributo, eu mantenho o emprego e mantenho pelo menos um mínimo de saúde nas empresas, né? Uma segunda coisa que eu tenho que considerar para manter essa saúde
Isso não vale só para as empresas, vale também para as pessoas físicas. Renegociar a dívida. Isso está sendo anunciado, estou postergando as dívidas. Ótimo, mas eu não tenho só que postergar e depois jogar as parcelas para o final. Eu tenho que reduzir a taxa de juros dos financiamentos em andamento. Isso tem que estar claro, porque senão eu só estou postergando a crise e a inadimplência que vem depois. Tá? Jogar crédito novo na economia, ampliar a liquidez, reduzir taxa de juros, liberar empréstimo compulsório, ter medidas que facilitem a concorrência bancária e a fintech ao longo do tempo aí para frente, para facilitar um ambiente razoável de crescimento econômico quando da retomada, tá? Isso tudo é importante, mas é importante o gasto público de preservação da renda e de estímulo ao mínimo de consumo que a gente tem. E depois disso, gente, construir o futuro. Primeira medida, reforma tributária. Né? Rever nosso sistema que é ineficaz e reduz a nossa competitividade. Mas isso é para uma outra conversa. Até logo.